Agora, a presença do Eliseu Padilha, Vila, hoje aí a gente viu o Eliseu Padilha na articulação política, que estão falando que vai ser uma espécie de braço direito do Michel Temer, e Jacques Wagner também apareceu hoje e não apareceu Aloysio Mercadante. Isso é uma substituição que o governo já faz nessa mudança da articulação política? É uma tentativa de tentar melhorar a articulação política do governo, mas não vai resolver. E não vai resolver porque nós vivemos uma crise política, uma crise econômica. Nós já vivemos em outros momentos crise política, crise econômica e tal, ou uma coisa, ou as duas, ou uma só. Em 61, no momento da renúncia de Jânio Quadros, em agosto, no dia 25, criou-se uma enorme crise política e em 2 semanas se encontrou uma solução, que no caso foi o parlamentarismo. Por quê? Porque o Congresso Nacional tinha condições, tinha uma elite política que conseguia dar respostas dos maiores partidos, PSD, UDN, PTB, e de partidos menores, como o PDC, PSP e assim por diante e tal. E a saída foi o parlamentarismo com o Tancredo Neves, que não tinha sequer, vale lembrar, mandato parlamentar. Em 92, nós tivemos uma crise política e econômica. Econômica, que o país em 90 teve recessão, em 92 também teve recessão, teve uma crise política que levou, não ao impeachment, porque nunca ocorreu impeachment do presidente Fernando Collor. Vale lembrar, o que o Senado decidiu foi que, como ele renunciou, ele suspendeu o impeachment e depois o inabilitou por 8 anos para qualquer função pública tal. Portanto, a gente fala impeachment no sentido vulgar, mas a renúncia impediu o impeachment. Isso está na resolução 101 do Senado, dia 30 de dezembro de 1992 tal. Mas era uma crise que se encontrou uma saída no interior do Congresso Nacional com a participação do STF, que durante aquele momento, em 92, foi várias vezes acionado. Agora, William, a situação é radicalmente distinta. É uma crise institucional, ou seja, os 3 poderes estão carcomidos, presidente da Câmara e presidente do Senado. O Congresso Nacional, portanto, acusações que pesam gravíssimas sobre o Palácio do Planalto, sobre a eleição da presidente, sobre a eleição do vice-presidente, sobre ministros. Edinho Silva, por exemplo, acusado por Ricardo Pessoa de chantagista, mas disse Pessoa, é um chantagista cordial, Edinho Silva. Então, legal, uma nova categoria. Tem o homem cordial, Sérgio Barco de Holanda, e tem um chantagista cordial, que segundo Ricardo Pessoa, é o senhor Edinho Silva. Então, o Planalto contaminado. E o STF contaminado. O presidente do STF é uma espécie de petista oculto, né? Se encontrou com a presidente pela primeira vez na história. 2 poderes se encontram fora do território nacional e agiu como revisor durante todo o processo mensalão, que eu acompanhei todas as sessões, como uma espécie de líder do governo. Em certo momento, Joaquim Barbosa disse, o senhor é revisor ou advogado de defesa? Essa cena famosa lá tal. Então, nós vivemos uma crise institucional. A grande questão é como sair. Os partidos políticos não respondem mais isso. A Espanha viveu uma crise política séria recentemente, encontrou saída. Novas, o prefeito de Madrid e o prefeito de Barcelona não são dos partidos tradicionais, mas lá você tem o parlamentarismo e o sistema distrital. O nosso problema aqui é que nós temos o presidencialismo e voto proporcional. Com essa estrutura, o sistema fica petrificado a modificações. Então, o povo está insatisfeito, ninguém aguenta isso que está aí, mas não há meio de reformar o sistema porque ele é petrificado.